Olá, estamos no ar com mais um Justiça Gaúcha. Veja o que a gente vai te mostrar na edição desta semana. Plano de carreira. Audiência pública aconteceu de forma online através de videoconferência. Definido o cronograma de implantação do EPROC no Juizado da Infância e Juventude. Mês de agosto traz conscientização sobre a violência contra a mulher. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. Foi realizada na última semana a audiência pública pela Comissão do Plano de Carreira dos Servidores para debater a proposta do anteprojeto de lei. O evento aconteceu de forma virtual através da plataforma de videoconferência Webex e pelo canal do TJRS no YouTube. A audiência pública virtual aconteceu nos dias 18 e 19 de agosto. O presidente da comissão, desembargador Eduardo Uhlen, abriu o evento e ressaltou que o debate é uma etapa fundamental para a construção do melhor plano de carreira para os servidores e para o TJRS. A audiência pública é apenas mais uma oportunidade, mais um canal que foi concedido para as entidades se manifestarem. O magistrado destacou que a comissão já realizou mais de 30 reuniões até agora. Ele explicou que o estudo iniciou pela análise das antigas propostas e que o texto foi adaptado para a nova realidade do judiciário, a partir da implantação do processo eletrônico. Em sua manifestação, o desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira afirmou que a elaboração do plano foi limitada pela Lei Complementar Federal número 173, conhecida como Plano Mansueto, que impede o aumento de gastos públicos até dezembro de 2021. Fazer um plano já é uma coisa extremamente difícil, muito complicado. Um plano de carreira num órgão, num poder do tamanho do judiciário é extremamente difícil. Muito mais, isso se acentua muito mais com a imposição de não haver gastos extra. Após a fala dos demais integrantes da comissão, os representantes das entidades se manifestaram sobre o plano de carreira. Ao longo da manhã do dia 18, os membros da comissão também responderam os questionamentos do público participante. A parte da tarde foi destinada a ouvir a manifestação da Ajures e dos servidores que se inscreveram para participarem com críticas ou sugestões. Os debates ainda continuaram durante toda a manhã do dia 19. Ao total, foram ouvidos 34 servidores de diferentes comarcas do estado nos 2 dias de videoconferência. O objetivo dessa reunião é justamente isso, trazer ideias, trazer o ponto de vista diferente, porque eventualmente alguém poderá encontrar uma saída, uma sugestão que possa colaborar na construção do plano. E ele, ao final, será o melhor, com certeza, dentro das possibilidades existentes, será o melhor que nós entregaremos. O plano de carreira se destina, sim, aos atuais servidores e também aos futuros servidores. E temos que ter condições de receber os novos servidores, mantê-los na casa e crescer com eles e oferecer condições de crescimento. Então, estamos preocupados sim com os atuais, estamos preocupados com os futuros e queremos melhorar este projeto. Até o momento, a audiência virtual para debater o plano de carreira dos servidores teve quase 5.000 visualizações. A videoconferência foi transmitida em tempo real e os arquivos estão disponíveis no canal do TJRS no YouTube. O papel do Judiciário Gaúcho durante a pandemia e o avanço na digitalização dos processos físicos foram os principais temas abordados pelo presidente Voltaire durante Conferência Estadual da Advocacia, evento promovido pela OAB do Estado. Nós estamos vivendo, sabidamente, uma crise mundial causada por essa pandemia, que nos abateu de uma forma extraordinária. Mas nós estamos também, de outro lado, muito determinados, unidos, no sentido de levar em frente aquilo que a gente pode fazer, reinventando a nossa vida.
Em sua primeira edição, com formato online, a 9ª Conferência Estadual da Advocacia aconteceu entre os dias 12 e 14 de agosto. Os palestrantes convidados falaram sobre os principais temas que preocupam os profissionais da área, relacionados direta ou indiretamente com a pandemia. Estamos agora aqui abrindo o nosso painel sobre processo eletrônico, virtualização dos atos processuais e inteligência artificial nos tribunais. O presidente do TJRS participou como palestrante no painel mediado pelo presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Ricardo Breyer, durante a tarde do dia 12 de agosto. O desembargador Voltaire destacou as importantes iniciativas adotadas pelo Judiciário Gaúcho desde a segunda quinzena de março, quando a pandemia chegou ao estado. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós tivemos que estabelecer alguns mecanismos. Primeiramente, a preocupação com os nossos servidores, com os nossos magistrados. E aí nós criamos, foi o primeiro tribunal do país, posso dizer, a criar um comitê de monitoramento do coronavírus, para que uníssonos pudesse fazer uma caminhada, na verdade, uma verdadeira cruzada que levasse à preservação de todas essas pessoas. Ele apresentou alguns dados relativos a processos que chegaram ao TJRS envolvendo a pandemia. Nós tivemos 5.539 processos que ingressaram no nosso Tribunal de Justiça, somente relacionados a questões envolvendo a Covid-19. E desses processos, 3.996 já foram julgados. Sobre a digitalização dos processos físicos, o desembargador explicou que a empresa vencedora da licitação já começou o seu trabalho. Foi montada uma força-tarefa, um plano piloto, na verdade, para tentar digitalizar, no âmbito do nosso tribunal, alguns processos, já criando a base necessária para que essa empresa pudesse desenvolver na plenitude todo o seu processo de digitalização. O magistrado também destacou a colaboração de grande parcela de advogados que demonstram solidariedade em relação ao difícil momento enfrentado pelo Judiciário e demais poderes e instituições. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul podem estar certo, sempre estará receptivo a receber qualquer crítica, qualquer sugestão para que a gente possa aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Em sua palestra, o Corregedor Nacional da Justiça, ministro Humberto Martins, presidente do STJ, observou que o judiciário brasileiro aposta na tecnologia, porém, nada substitui a importância do ser humano no comando das operações. É evidente que o conceito de inteligência artificial possui como contrapartida analítica o conceito de inteligência humana. O homem elabora as máquinas, mas o principal de todas as coisas é o homem, é a inteligência humana. Ao lado do ministro Humberto Martins e do presidente do Judiciário Gaúcho, também participaram como palestrantes do painel o presidente do TRF4, desembargador federal Vitor Laux, e a presidente do TRT4, desembargadora federal Carmen Gonzalez. No dia em que completou 76 anos, a Júris reuniu importantes nomes do Judiciário para falar sobre a relevância da atuação associativa para a magistratura gaúcha. O presidente do TJRS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, participou da cerimônia. Em 11 de agosto de 1944, ainda no período da Segunda Guerra Mundial, valorosos magistrados se reuniram, primeiramente num grupo pequeno, que depois se expandiu e fizeram algo extremamente importante, criando
a nossa júris. A trajetória da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul foi destacada pelo presidente Voltaire. O magistrado lembrou de grandes movimentos da AJURES no âmbito estadual, como o juizado das pequenas causas e a atuação em questões previdenciárias importantes, além da defesa pelo Estado Democrático de Direito. Movimentos desde aqueles desencadeados com o juizado de pequenas causas, com questões previdenciárias, com questões relativas a direitos humanos, com o Estado Democrático de Direito, uma bandeira firme, determinada e colocada num pedestal significativo. Fizeram parte de todo esse trabalho que a AJURES vem ao longo dos anos desenvolvendo. Em sua participação, o presidente do TJRS ainda salientou o momento difícil que o Judiciário e demais poderes e instituições estão enfrentando em decorrência da pandemia. Na vida, acima de tudo, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter coragem e fazer os enfrentamentos necessários, porque só assim a gente conseguirá ir em frente e conseguir ultrapassar todos esses obstáculos com firmeza e com galhardia. O ministro do STJ, Paulo Sanseverino, também participou da conferência. Ele falou sobre a peculiaridade do momento vivido que atinge todos os segmentos sociais. Nós devemos utilizar este momento para explorar aqueles dons que nunca nos serão tirados. A capacidade de amar e a capacidade de sonhar com um mundo cada vez melhor, uma sociedade cada vez melhor, uma magistratura cada vez melhor e mais democrática. O mediador do seminário virtual em comemoração ao aniversário da associação foi o presidente da AJURES, juiz de direito Orlando Facchini Neto. A AJURES, na realidade, é um conjunto de todos nós. A grande beleza da magistratura e que precisa ser bem compreendida é essa. Somos pessoas muito diferentes, com origens diferentes, com perspectivas de mundo diferentes, com ideologias, com concepções políticas, com modos de decidir processos muitas vezes similares. Em recente reunião do Comitê Gestor do Processo Eletrônico, foi aprovado o cronograma de desenvolvimento e implantação da matéria da infância e juventude no EPROC. A implantação do EPROC na área da infância e juventude é um importante avanço da administração. Mais uma etapa conseguimos antecipar, graças aos esforços do nosso departamento de informática, da nossa equipe da corregedoria e da nossa direção judiciária. O projeto piloto para a implantação do sistema EPROC na área civil da infância e juventude está previsto para iniciar ainda em agosto nas comarcas de Porto Alegre e São Leopoldo. A seguir, o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação começa a adequação para os assuntos dos atos infracionais, até o final de setembro, quando tem início os pilotos na Justiça Instantânea e nos 3º e 4º juizados da capital. O planejamento é de que até o final de agosto nós iniciemos já a área civil da infância e juventude, e no mês seguinte já inicie a parte do ato infracional. Na sequência dessas datas, segue a implantação em Porto Alegre e em todas as demais comarcas do interior, de modo que até o final de outubro desse ano, todas as comarcas do nosso estado estarão já com a infância e juventude em funcionamento e de modo obrigatório. A implantação do EPROC faz parte dos projetos estratégicos do Judiciário Gaúcho e o desenvolvimento é realizado de forma colaborativa entre o TJRS e o TRF4. O cronograma completo com a linha do tempo pode ser acessado no site do Tribunal de Justiça. Nosso programa vai agora para um breve intervalo e a seguir, conheça o drama de quem vivenciou a violência doméstica. Já voltamos.
A Lei Maria da Penha tem 46 artigos distribuídos em 7 títulos, criando mecanismos para prevenir e coibir de maneira mais rígida a violência doméstica e familiar contra a mulher. Por este motivo, agosto se tornou o mês Lilás, com atos e debates para lembrar a sociedade da importância de lutar pelo fim das agressões contra a mulher. Conheça agora o drama de quem viveu na pele esse tipo de violência. Eu estou aqui em função do aniversário da Lei Maria da Penha para falar para todas as mulheres que a violência doméstica não é uma coisa aceitável e sim, ela pode ser resolvida. Esse é um recado de quem sentiu na pele o que é ser agredida por quem tanto amava e achava que poderia confiar. Depois de ser vítima de violência doméstica, ela decidiu contar a sua história para inspirar outras mulheres que passam pela mesma situação. A minha aconteceu no Ano Novo. Estávamos em casa de amigos, só casais, amigos de longa data, não eram pessoas desconhecidas. E meu ex-marido começou a surtar, me ofender com diversos nomes que não cabe colocar, até que terminou numa agressão. Aí, obviamente, as pessoas separaram e foi um horror, porque nenhum de nós estava acostumado a conviver com isso. Fui para casa, me fechei no meu quarto, pedi que minha filha, de 21 anos, ficasse dormindo lá, porque ela estava muito abalada com toda a situação. E ele chegando em casa, botou porta abaixo, enfim, tentou me matar. Após essa agressão, ela resolveu romper com o ciclo de violência. Fiz aquele caminho, dia 1º do ano, Delegacia da Mulher, exame de corpo de delito, pedido de afastamento dele de casa. Não tem como conviver com alguém que faz isso. Mas como em tantos outros casos, o ex-marido também tentou silenciar para que ela não seguisse adiante com a denúncia. Tudo gira em função da pressão psicológica, patrimonial, emocional. São pressões de todas as formas. É bastante difícil. Por isso o grupo que existe na violência doméstica, o grupo das borboletas, que é dirigido pela psicóloga Ivete, é maravilhoso, porque a gente troca, a gente vê que não é só a gente que está sofrendo isso. Mesmo com todas as dificuldades que teve que enfrentar, Juliana não se calou e denunciou o seu agressor. Hoje ela participa do Projeto Borboleta, criado pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJRS para amparar as vítimas. É possível se livrar. Estou numa casa que eu aluguei, estamos em paz, eu e meus filhos. E essas coisas eu acredito que vão se resolver. Então, vamos acreditar que ninguém tem o direito de nos causar o mal. A ninguém é concedido, não existe amor nisso. Isso é possessão, não é amor. Amor, tu quer dar o melhor para outra pessoa e não o teu pior. Ela não aceitou a situação e retomou o controle da sua vida. Agora, Juliana confia na justiça e incentiva a denúncia. Mulheres, não aceitem violência. Isso não é para vocês. Isso não cabe a vocês, não existe dinheiro que pague isso. Eu andava de Audi, hoje eu ando de ônibus, em paz. E acredito que a justiça vai acontecer, tanto aqui quanto a divina, né? Porque dele não escapa nada. A juíza titular do 1º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Porto Alegre ressaltou a importância da Lei Maria da Penha na proteção e amparo às vítimas. A partir da lei, então, se fala sobre o assunto nas escolas, nas universidades, nos meios de comunicação, em todos os espaços. E isso é que é muito importante, para que a gente possa estar atuando, então, na prevenção da violência e na transformação de comportamentos que eram considerados como normais, naturais, e que não podem continuar sendo aceitos. Foi lançada mais uma campanha do Tribunal de Justiça Gaúcho para conscientização sobre a violência doméstica no estado. O ano de 2020 tem mostrado um cenário crítico em relação à violência doméstica. Em meio à pandemia, as denúncias aumentaram. Os números mostram que entre março e abril deste ano, somente no Rio Grande do Sul, os feminicídios subiram de 20% a 25% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Para combater essa violência, o Tribunal de Justiça Gaúcho realiza diversas ações, como a campanha Respeita as Gurias, lançada em alusão à Semana da Paz em Casa. Essa campanha, ela traz o áudio, 5 spots de vítimas reais de violência domésticas, que fazem parte do grupo de acolhimento do juizado da VD de Porto Alegre, e elas relatam as situações de violência e depois é dada informações sobre como postular ajuda. E o diferencial dessa campanha é que essa campanha é veiculada em rádio, principalmente na Rádio Temos, que conta com mais de 2.000 afiliadas no Brasil. E isso ajuda ao maior acesso das vítimas, que muitas vezes elas não têm internet em casa e nem acesso ao computador. Então, no rádio, ela vai conseguir ter informações de como procurar ajuda em caso de violência doméstica e familiar. O material da campanha pode ser acessado no link radiotemes.com.br e na agência Rádio Web, com download gratuito para emissoras afiliadas. A Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, também apoia a iniciativa e disponibiliza os conteúdos em seu site. Saiba mais informações sobre a rede de apoio no site do Tribunal de Justiça. O Tribunal do Júri da Comarca de Ijuí, em sessão de julgamento finalizada na última semana, considerou culpado Edvaldo Gomes Toledo por 3 tentativas de homicídio, crimes cometidos em 2017 e que tiveram como vítimas a mulher, a filha e o genro do réu. Toledo já estava preso previamente e seguirá detido na penitenciária modulada de Ijuí. O casal convivia há 35 anos e tem 3 filhos. Segundo o réu, ele desconfiava ser traído pela mulher. A denúncia apresentada pelo Ministério Público apontou que Toledo atacou a companheira com uma faca dentro do carro em novembro de 2017, mas ela conseguiu escapar. Pouco mais de um mês depois, o réu foi à casa da filha, supostamente atrás da esposa. De surpresa, ele atacou o genro com um golpe de marreta e com uma chave de fenda. Quando a filha interferiu, também foi atingida com uma marretada na cabeça. Com o veredito, o juiz Eduardo Giovelli fixou a pena em 12 anos de reclusão em regime inicial fechado. O juiz da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro de Porto Alegre determinou que as empresas adotantes do Parque Moinhos de Vento realizem plano emergencial para solucionar problemas ambientais graves na água do lago e morte de animais do parque. Mesmo em meio a tanta beleza no Parque Moinhos de Vento, é difícil deixar de perceber que o local precisa de uma atenção especial. Foi ao ver os animais que vivem no lago sofrendo pelo baixo nível de água que os frequentadores resolveram procurar ajuda. Após receber denúncias de degradação, a ONG União pela Vida ingressou com ação civil pública contra a Prefeitura de Porto Alegre e empresas adotantes do Parcão para solucionar o problema. A ação civil pública que foi proposta por uma entidade da sociedade civil traz uma possibilidade muito interessante, qual seja, a de permitir a construção de uma solução dialogada e consensuada para que os problemas recorrentes com o lago que afetam os peixes, os animais que vivem no seu entorno, tenham uma solução definitiva com um ganho para toda a coletividade. A ONG sustentou que a omissão dos envolvidos viola o direito constitucional ao meio ambiente e traz riscos à saúde da população. Solicitou a elaboração de um projeto técnico para solucionar os problemas de qualidade ambiental do lago de forma permanente. O Parque Moinhos de Vento foi adotado por 4 empresas de grande porte que vinculam o seu nome a esse equipamento público localizado em área nobre. E, portanto, tem um interesse em colaborar para que o parque tenha as melhores condições possíveis de funcionamento e de utilização. O juiz responsável pelo caso concordou com a necessidade de restauração e manutenção do local. Ele evidenciou os perigos da degradação ambiental e de danos à saúde pública. Então, essa solução que se pretende construir nesse processo, ela não tem uma solução pré-pronta, e sim é que seja construída, mesmo que diferida ao longo do tempo, para que a solução seja encontrada pelo diálogo, por projetos técnicos que sejam consensuados
e de acordo com as possibilidades econômicas, financeiras, tanto do município como das empresas adotantes. O magistrado determinou que as empresas adotantes do Parcão têm até 45 dias para apresentar um relatório da situação atual do lago, com as medidas emergenciais a serem adotadas, e um prazo de 120 dias para desenvolver um projeto técnico capaz de solucionar de forma permanente os problemas ambientais. No último dia 15 de agosto foi celebrado o Dia Nacional das Santas Casas de Misericórdia. Neste ano, quando o mundo voltou seu olhar para a fragilidade exposta dos sistemas de saúde, o Poder Judiciário Gaúcho destinou mais de R$1,5 milhão para a entidade. As Santas Casas de Porto Alegre, Alegrete, Bagé, Dom Pedrito, Pedro Osório, São Gabriel, Jaguarão, Pelotas e São Lourenço do Sul receberam mais de R$1,5 milhão do Poder Judiciário Gaúcho desde o início da pandemia. São valores oriundos das penas pecuniárias que estão sendo destinados para as Santas Casas e também para outras entidades de saúde do Estado numa ação solidária do TJRS. As Santas Casas merecem nossas homenagens e agradecimentos. Possuem uma trajetória que se confunde com a própria história da saúde no país. A primeira delas foi criada em 1543, na cidade de Santos, em São Paulo. Com 216 anos, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre é o mais antigo hospital do Rio Grande do Sul e um dos mais modernos complexos hospitalares do país. A tradição inicial de oferecer suporte aos necessitados se manteve ao longo dos anos. Hoje, são 2.100 hospitais filantrópicos que socorrem a população. E mesmo enfrentando muitos problemas, ainda respondem por 51% dos atendimentos por meio do SUS. Criado para esclarecer dúvidas sobre os reflexos da pandemia no ambiente de trabalho e atuar na prevenção à Covid-19, o Comitê de Monitoramento do Novo Coronavírus, do TJRS, completou 5 meses de muito trabalho. O Tribunal Gaúcho foi o primeiro do país a implementar um comitê específico para o monitoramento e cuidados com a prevenção do coronavírus. Esse pioneirismo demonstra a preocupação da administração do Tribunal de Justiça com a saúde de magistrados, servidores, estagiários, operadores do direito e com o público em geral que tem acesso aos prédios do Judiciário. Das diversas reuniões realizadas ao longo desses 5 meses, a preocupação foi constante com a saúde de todos os magistrados, servidores e estagiários, tendo sido enviadas sugestões e encaminhamentos sobre as diretrizes necessárias em decorrência dessa nova doença, que vem provocando uma crise sanitária mundial. Destaca-se que as medidas adotadas e sugeridas são embasadas de forma técnico-científica, haja vista a contratação de médica infectologista pelo Poder Judiciário Gaúcho, visando a melhor adequar seus protocolos de saúde aos mais altos níveis de segurança sanitária. Destaco ainda algumas das principais medidas adotadas, tais como a aprovação da cartilha do Plano de Retorno Gradual e adequação dos protocolos de prevenção ao projeto de digitalização dos processos físicos. Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. O TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Semana que vem estamos de volta, eu espero por você. Até lá!